Estarei lendo Efésios 2, de 1 a 10. Eu peço que você acompanhe a leitura. Você acompanhe na sua versão. O texto diz o seguinte: vocês estavam mortos em delitos e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criados, ou melhor, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por sua palavra. Dependemos neste momento completamente do seu Espírito Santo, Pai, para abrir o nosso entendimento, plantar esta palavra, esta semente em nossos corações, Pai. Então tenha misericórdia de nós. Que cada um, Pai, cada irmão, cada membro de nossa igreja, cada visitante possa ter esta palavra plantada em seu coração e que ela venha frutificar, gerando conversão, transformação, Pai, perdão, arrependimento. É isso que nós pedimos. Nós somos dependentes do Senhor. Então, Deus, Espírito Santo, convença-nos do pecado, justiça e juízo, ilumine a nossa mente e os nossos corações com a sua palavra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o tema da nossa palavra, da nossa pregação, da nossa exposição é somente a graça. O mês de outubro para nós é um mês muito importante, para a igreja, como um todo, não somente para nós, Igreja Batista em Balneário, porque ela é um marco, é um momento dentro da história que mudou tudo. Então, nós já falamos um pouco disso no primeiro domingo, não vou repetir, mas a reforma, esse momento ímpar na história que fez com que a igreja retornasse à palavra, aconteceu, isso começa no dia 31 de outubro de 1517. Então, agora, dia 31 de outubro, estamos comemorando 507 anos deste momento. Claro que nós entendemos também que este não é um momento histórico que ficou no ano passado. A reforma, ela produz várias frases, vários lemas, vários princípios. Nós estamos trabalhando cada domingo, os 5 solas, os 5 somentes da reforma: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça. Semana que vem, somente a fé. E no primeiro domingo de novembro, somente a Deus da glória. São princípios que tinham por objetivo guiar a igreja ao retorno à palavra. Também temos uma frase que diz, a igreja reformada estará sempre se reformando, ou sempre reformada ela é. Por quê? Porque entendemos, e assim era o entendimento dos reformadores, que esse trabalho ele nunca termina, que a igreja ela sempre está sendo alvo das influências da cultura, e aí entendemos os nossos inimigos como a carne, o pecado e o diabo. Ela está sempre sofrendo ataques, e se desviar os seus olhos da palavra, ela facilmente pode acabar tomando caminhos que são caminhos de morte. Então a igreja ela sempre vive constantemente esta reforma, este retorno às Escrituras. E hoje, então, no nosso terceiro domingo, nós tratamos do somente a graça, e vamos olhar essa doutrina a partir desse texto de Efésios, capítulo 2. Vamos aprender, queridos, nessa noite, mais sobre salvação, sobre este resgate divino,
e entender que esse resgate ele foi feito unicamente pela graça de Deus. A obra sobrenatural do Espírito em nos conduzir a Cristo, a obra de Cristo na cruz, em morrer pelos nossos pecados, a obra do Pai em enviar o Filho para pagar o preço. Nós lemos no início do nosso culto, né? Essas palavras são extremamente poderosas, que em Cristo, Deus ele se torna não só justo, mas ele se torna justificador. Ele é justo porque ele derrama o cálice da sua ira sobre o Filho que morre por nós, mas ele também é aquele que nos justifica, é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que nos pega, nos alcança numa condição de morte, como nós vamos ver hoje, e sopra sobre nós vida. Nós entendemos que a graça, e é somente pela graça, vamos entender um pouco disso à medida que formos tratando do texto, mas métodos, técnicas, estratégias humanas, elas não podem realizar esta obra de transformação. E infelizmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos uma ênfase muito prática na salvação pela graça mais alguma coisa. E eu entendo que talvez nem sempre esta ênfase, as pessoas, né, e as igrejas, os grupos que assumem essa postura, nem sempre admitem isso e continuam dizendo, não, mas a salvação é pela graça. Mas na prática, nós vemos que talvez alguns pensem em salvação pela graça, mas também pelas obras, por aquilo que eu faço. E qual o problema nisso? Vamos ver nessa noite. Hoje nós vamos olhar para Efésios e aprender sobre graça. Efésios é uma carta em que Paulo escreve da prisão. Paulo então está preso, e ele escreve essa carta porque o próprio Paulo plantou essa igreja. Atos capítulo 20, nós vemos a plantação da igreja em Éfeso, e Paulo então passa cerca de 3 anos ali, e agora preso em Roma, ele decide escrever para essa igreja, escrever sobre graça, escrever sobre salvação, fortalecer, firmar esta igreja no Evangelho. A carta aos Efésios nos mostra, e é uma carta pequena, talvez se você não leu ainda, leia essa semana, são poucos capítulos. Ela demonstra o banquete do ensino de Paulo ministrado a essa igreja, nos mostra o plano do Pai para salvar pecadores através da obra do Filho, uma obra que é aplicada pelo Espírito Santo. E esse plano generoso, esse plano cheio de graça, o Pai nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais, diz lá no versículo 3 do capítulo 1. Acima de tudo, Paulo vai enfatizar que este plano de redenção é único e exclusivamente pela graça de Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos deste entendimento. Nós temos que entender isso, porque a nossa salvação de fato depende desses ensinos, não só que Paulo, mas muitos outros textos vão tratar. Mas hoje nós vamos olhar para Paulo, e o texto é maravilhoso, profundo, muitas doutrinas. Não temos tempo, o tempo que nós temos não nos permite trabalhar e olhar para todas elas. Então nós estaremos pensando na nossa salvação, e como Paulo nos mostra que essa salvação começa com Deus, não tem nada a ver com a gente, é Deus que começa, é parte de Deus o desejo de salvar e a ação salvadora. Nós vamos também entender a condição humana. Paulo vai gastar os primeiros versículos que nós lemos tratando da condição do homem, e então a gente pensa sobre a graça de Deus. Em primeiro lugar, então, a nossa salvação começa com Deus. Lá no versículo 4, no teu bem-vindo ao culto, tem o texto. Se você estiver com a Bíblia, mantenha aberta também. Paulo vai dizer, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Paulo ele vem trazendo um quadro, ele vem pintando um quadro, e então, após pintar esse quadro feio, ele vai dizer, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando nós olhamos aqui, queridos, nós vemos soberania de Deus. Nós vemos um Deus soberano, um Deus justo,
e um Deus que decidiu salvar a sua criação caída. O homem, ele é criado por Deus, e nós vemos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis essa criação, esse ambiente, essa maravilha. Nós vemos a partir do capítulo 3 a entrada do pecado, a desobediência, o desejo por autonomia, o desejo por comandar a sua própria vida. Essa foi a proposta de Satanás, né? Você coma este fruto e você então será igual a Deus. Aí está a raiz do pecado. É o desejo de controle, é o desejo de mando, é o desejo de não depender de ninguém. Está aí apoiado o pecado. Mas aí Paulo vai, nos primeiros versículos, mostrar quem nós somos e qual a nossa condição, e adiantando já a condição, uma condição de morte. Mas ele diz no versículo 4: mas Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida. Isso mostra, isso já começa a nos mostrar em algo que precisa ficar fixado em nossas mentes. A salvação, ela é uma obra de Deus. Não é eu ou você que decidimos por Deus. E aí eu entendo que nós vamos dizer: pastor, não, mas eu aceitei a Cristo no dia tal, e glória a Deus por isso. Mas você só teve condições de ir até Cristo porque Cristo te chamou. Você só teve condições de caminhar até Cristo porque o próprio Cristo despedaçou as suas defesas, as suas desculpas, e te atraiu até Ele. A salvação, ela é uma obra soberana, e Paulo está dizendo: apesar de quem nós somos, apesar da nossa condição de morte, Deus decidiu salvar. Nossa salvação, nosso socorro começa com Deus, não começa com a gente. Não somos nós que acordamos um dia e dizemos: olha, hoje eu quero. Não, se dependesse de nós, nós nunca escolheríamos a Deus. E se a salvação dependesse de nós, a garantia da salvação dependesse, já teríamos perdido. Quantas vezes temos convicção de algo, começamos e logo depois abandonamos, deixamos de lado, não damos continuidade, porque nós somos assim. Mas essa salvação que provém de Deus, essa salvação pela graça, este socorro, ele começa com Deus. Após o pecado, o ser humano quer ser seu próprio salvador. O homem deseja salvar a própria vida. Quantas vezes você, evangelizando, falando da graça e do amor de Cristo para alguém, essa pessoa diz o seguinte: não, hoje não, mas eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer, vou deixar de beber, eu vou deixar de fazer, e eu deixo isso, e aí eu vou, porque na mente dele eu posso resolver essas questões, eu posso me livrar desses grilhões, dessas algemas, eu posso me libertar, e então eu vou até Cristo, e eu vou caminhar até Cristo. Não é assim, queridos. Nós estamos mortos, Paulo diz, em delitos e pecados. Nós dependemos da graça, nós dependemos da ação, nós dependemos do amor, nós dependemos da misericórdia, nós dependemos da soberania, dessa livre soberania manifesta em Cristo para nos salvar. Nós não podemos ser os nossos salvadores, e na impossibilidade de nos salvar, nós queremos pelo menos contribuir com essa salvação. E aí a gente começa a viver este desejo de fazer coisas para ser amado por Deus, fazer coisas para que Deus nos ame ou nos ame mais, e começamos então a pensar que, poxa, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir alguma coisa. Por quê? Porque se eu fizer, Deus vai me amar. Se eu for muito, Deus vai me amar. Se eu der dinheiro, Deus vai me amar. Se eu for às quartas-feiras, Deus vai me amar. A grande questão, amados, é que não é assim que funciona. Talvez a religião ela pregue isso, né? Faça coisas para que Deus olhe para você, se alegre e te ame. E aí eu não estou dizendo que obras não são importantes, mas isso vai ficar para o nosso último ponto. Eu estou dizendo que ela não é a base do amor, da misericórdia. E que base? Então qual é a base? O próprio Deus. O grande amor que nos amou, a grande misericórdia que foi demonstrada e derramada sobre as nossas vidas. Com certeza, você conhece pessoas
ainda pensando, né, sobre esse desejo de contribuir, esse desejo de salvação pelos nossos próprios méritos, pela nossa obra, pela nossa ação. Você talvez conheça pessoas, ou talvez você seja esse tipo de pessoa que não gosta muito de receber ajuda, né? É a pessoa que diz o seguinte: não gosto nada de mão beijada, não gosto, se fizer alguma coisa por mim, eu tenho que fazer algo para poder retribuir, não gosto de ficar devendo nada a ninguém, não gosto de dever favores a ninguém, então não quero que ninguém faça o bem por mim, me abençoe, porque eu não quero ficar devendo nada a alguém, a menos que eu possa retribuir a essa pessoa. Este é o senso meritório que nós temos, né? Nós não queremos que ninguém faça nada de graça, porque nós não queremos dever nada. E este senso, por vezes, ele dentro da nossa salvação, enxergamos da mesma forma. Deus me salvou e foi pela graça, mas a partir de agora eu tenho que fazer coisas para não ficar em dívida com Deus. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que cumprir, e aí a gente acaba se rendendo muitas vezes ao legalismo, né? A achar que por seguir leis nós vamos alcançar a nossa salvação. Esse é um outro problema e um outro perigo grandioso. Nós temos que entender que não há nada que você faça vai fazer com que você tenha direito, tenha mérito na sua salvação. Nada que você faça. Você não vai chegar na glória, você não vai se encontrar com Cristo e vai poder reivindicar 0,0000001% da sua salvação ao Senhor, mas eu fiz 0,0000001. Essa pequena, essa fração muito pequena, fui eu quem fiz. Isso não vai acontecer. Não foi você, não é por sua, e não é nem por sua causa, né? Não é nem porque Deus olhou para você e viu que você tinha talentos e Ele foi atraído a você por algum motivo. Não foi, é graça, é soberania, é Deus manifestando o seu amor e misericórdia livremente para salvar homens. Por isso Paulo diz: mas Deus, a despeito de quem você é, mesmo você sendo essa pessoa, quando eu leio esses primeiros versículos, e a gente vai tratar deles agora, eu lembro de uma frase de Spurgeon, né? Spurgeon dizia: se você ficou aborrecido porque alguém está falando mal de você, não fique, você é muito pior do que isso, você é muito mais pecador do que isso, você só não é, queridos, você só não manifesta a potência total da malignidade da carne, porque a graça de Deus, essa graça comum, ela está refreando o mal no mundo, e um mundo que tem muita maldade, porque senão seria insuportável viver neste mundo. Por quê? Porque nós somos essa humanidade, nós, de uma forma geral, nós somos uma humanidade caída e resgatada e restaurada pela graça de Deus. Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar quando olhamos para a salvação é que a nossa salvação ela começa com Deus. Nós aprendemos com Paulo que, apesar dessa condição pecaminosa, caída, Deus fez algo. Deus fez algo, Deus fez brilhar uma luz em meio às trevas. E o que Deus fez não foi motivado por algo que nós fizemos. Deus não fez algo em resposta à nossa atitude, mas Ele fez porque Ele nos ama, porque Ele ama a sua criação, porque Ele elegeu pessoas a essa salvação, uma humanidade que estava completamente perdida em delitos e pecados. E aí nós vemos a soberania do nosso Deus, essa soberania que age na salvação. Paulo mostra que precisamos ser salvos. Paulo está mostrando nos primeiros versículos que a salvação é uma necessidade, que todos os homens precisam dessa salvação. Paulo mostra o que está faltando em nós e mostra que quem é que vai nos suprir. Ele mostra quem nós somos, mostra o que está faltando e mostra quem irá nos suprir. E fique claro, não somos nós, não é em nossos corações que nós vamos encontrar as respostas, não é na nossa vida que nós vamos encontrar as respostas. A resposta está em Deus. É Ele quem irá
curar, é Ele quem irá salvar, é Ele quem irá perdoar as nossas vidas. Deus une o seu amor misericordioso com o seu poder divino e Ele salva pecadores. É disso que Paulo está tratando aqui. E ele trata para que possamos entender que isso começa com Deus. Não podemos entender a graça sem olhar para a soberania, sem olhar para quem Deus é, sem olhar para este amor e misericórdia. Não podemos pensar em salvação a partir de um entendimento de que o homem ele tem algo a contribuir, porque não tem. Para que esse milagre aconteça, nós não fazemos nada. E não fazemos nada porque nós não podemos fazer nada. Nós não fazemos nada e não podemos fazer nada porque nós estamos mortos. Paulo vai dizer, estamos mortos espiritualmente. Nós não respondemos positivamente ou negativamente. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Somos completamente dependentes de Deus. Somos completamente dependentes do seu poder, do seu amor e da sua misericórdia. Não há outro caminho para a salvação. Cristo é o único caminho. E isso vai nos levar ao entendimento de quem nós somos. Paulo vai dizer a partir do primeiro versículo: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais viviam quando seguiam o presente ordem do mundo e o principado do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os desejos dos pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira. Paulo gasta 3 versículos aqui para mostrar a humanidade, para tornar claro aos membros da igreja de Éfeso, e essa carta depois iria rodar em outras igrejas também, em outras localidades. Paulo queria trazer uma visão muito clara da condição do homem sem Deus. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Paulo não está tratando, obviamente, da morte física que um dia irá nos alcançar, mas Paulo aqui está tratando da morte espiritual. Ele diz que costumavam viver quando viviam seguindo a presente ordem deste mundo, o príncipe, o adversário, Satanás. Aqui nós temos uma necessidade urgente, querido. Nós não podemos caminhar em direção à graça sem antes dar uma boa olhada em nossa condição. Nós não podemos caminhar em direção à graça sem antes olhar para quem nós éramos quando o Senhor nos encontrou. E essa condição, Paulo vai dizer, é uma condição de morte espiritual. Precisamos da graça porque estamos mortos. Quantos aqui já não foram em velórios? Eu lembro que quando seminarista ainda aqui na igreja, era o pastor Eduardo, pastor interino da igreja, e de repente alguém liga pela impossibilidade dele. Eu fui acionado como seminarista para fazer um culto fúnebre. E que situação difícil, é sempre difícil. Culto fúnebre é sempre difícil. É sempre muito choro, muita dor daqueles que ficaram. Mas então você está ali diante de um caixão, e aquela pessoa que está no caixão, ela está ouvindo palavras, às vezes de pedidos de perdão, ou esposa exaltando o bom marido, filhos dizendo como era um bom pai, amigos dizendo como era um bom amigo, mas isso não faz diferença nenhuma para quem está morto. Ele não se move, ele não se emociona. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: se você pegar 2 brasas incandescentes, vermelhas, e colocar nos olhos de alguém que está morto, isso não fará diferença nenhuma para ele. Por quê? Porque ele não responde mais, está morto. Essa é a visão que Paulo está nos dando aqui. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Os pecados, os delitos, as transgressões fez com que vocês não respondessem a Deus. Por isso nós pregamos o Evangelho e pessoas não respondem a Deus. Elas precisam de vida, elas precisam de ressurreição. A graça faz isso.
Mas para caminhar em direção à graça, eu preciso olhar a condição do homem. E a condição do homem é morto em delito e pecado. Precisamos da graça porque estamos mortos, perdidos, sem possibilidade alguma de nos salvar. Este texto tira qualquer tipo de apoio, de autossalvação. Ele está dizendo: não tente, não é possível. Precisamos entender as trevas em que estávamos mergulhados para entender a graça. E Paulo faz isso aqui. No verso 2 ele vai dizer: dos quais costumavam viver. A palavra viver que Paulo usa aqui tem como significado conduzir a sua vida. Então Paulo está dizendo: olha, a forma como vocês conduziam, a influência que estava ali conduzindo a vida de vocês, trouxe morte. Homens e mulheres sem Deus conduzem suas vidas, e aí Paulo vai dizer, influenciados pela cultura, influenciados pelo presente século, influenciados pelo nosso adversário. Desde a queda, quando pela primeira vez o ser humano foi influenciado pela serpente a trilhar um caminho diferente, distante daquele que Deus mandou, essa influência ela vem se repetindo. Nós somos alvos dessa influência todo o tempo. E aquele que ainda não recebeu vida, aquele sobre o qual não foi soprado vida pela graça, ele está debaixo dessa influência. Ele está morto em delito e pecado. A queda traz essa depravação total ou depravação radical. Radical por quê? Porque todas as áreas da vida foram afetadas pelo pecado. E como todas as áreas da vida foi afetada, isso traz morte. Este estar morto não é simplesmente uma consequência da pessoa sem Deus, mas o resultado de estar longe dele. Você entende isso? Porque nós podemos pensar que alguém está morto porque está distante de Deus, mas é exatamente esta distância operada pelo pecado que faz com que estejamos mortos. O homem escravo do pecado, ele é desobediente à vontade de Deus. O homem escravo, ele é completamente contrário à palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos entender a graça, mas entender a condição humana. Sabe por quê? Porque é muito comum este homem contrário à vontade e à palavra de Deus se colocar politicamente numa posição de que concorda. Você vai conversar com pessoas e você vai, por exemplo, falar do amor ou da própria graça de Deus, e as pessoas vão dizer, não, realmente Deus é amor. Não, realmente Deus, Ele é um Deus que tem graça, ou dá graça, derrama graça. Mas quando você fala da condição pecaminosa de morte do ser humano, vão dizer, não, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não sou um pecador tão ruim assim. Eu não sou. E quando você fala da ira de Deus sobre o pecado e sobre aquele que pega, eu vou dizer, não, esse não é o Deus que eu acredito. Eu acredito neste Deus que não vai fechar as portas para ninguém. Este Deus que abre as portas e todos podem entrar. Por quê? Porque é o entendimento da graça sem o devido entendimento do pecado, da condição do homem. Por isso, para entender a graça, para desfrutar da graça, precisamos entender essa condição perdida do homem que é escravo do pecado, que é desobediente à vontade de Deus. Para o ser humano sem Deus, a desobediência, queridos, não é uma aberração, a desobediência não é uma desordem, não é uma deformidade. A desobediência é a forma como ele vive. É o que Paulo diz aqui. Da forma que vocês, Paulo está tratando a igreja de Éfeso, vocês costumavam viver. A desobediência é a ordem, é a forma ordeira que aqueles que estão em delitos, que vivem debaixo do pecado, estão mortos em delitos e pecados, vivem. Eles são desobedientes a Deus, eles não consideram a vontade de Deus, eles não se preocupam com a vontade de Deus, eles não buscam a vontade de Deus. Essa é a forma como eles vivem. Não são poucos os exemplos quando nós olhamos a nossa volta, quando olhamos para a nossa cultura, quando olhamos para o nosso bairro, para o nosso trabalho, para a nossa família, quando nós olhamos para a nossa própria vida.
Quantas vezes somos intencionalmente desobedientes? Fazemos e pecamos intencionalmente, e precisamos então nos arrepender, nos ajoelhar diante de Deus, porque somos alvo desta influência, desses poderes, dos inimigos, a carne, o pecado e o diabo. Enxergando nossa depravação, nossa condição caída, nos distanciamos. Como nós nos distanciamos de Deus, nós entendemos a necessidade da graça salvadora. Nós precisamos entender isso, porque está morto, queridos, é não responder a Deus, não responder a Ele. Quando nós enxergamos então essa depravação e a condição do homem, nós começamos a enxergar que precisamos da graça, que nós não podemos dar um passo em direção a Deus se o próprio Deus não nos chamar, se o próprio Deus não soprar vida sobre nós. Nossa necessidade de salvação não é só porque não tínhamos sido alcançados por Cristo, mas porque nossa vida e a forma como conduzimos é ímpia. Você entende isso? Nossa necessidade de salvação não é só porque nós não tínhamos sido alcançados. Eu vou dar um exemplo e você vai entender o que eu quero dizer. E eu repito, a nossa necessidade de salvação não é só porque nós não tínhamos sido alcançados por Deus, mas porque a nossa vida distante de Deus era uma vida ímpia, debaixo do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum você ouvir pessoas dizerem assim: ah não, mas o fulano é um cara muito correto, só falta para ele aceitar Jesus. Ou então você olha para uma família e fala assim: não, essa família aqui, cara, é uma família muito boa, só precisam frequentar a igreja. Ou então olha para uma mulher e diz: não, mas ela só falta ser crente, só precisa, porque muitos de nós têm um entendimento que a salvação e a graça é apenas um ajustezinho. Não, fulano paga as contas dele em dia, não só nega o imposto de renda, é um trabalhador, cara, chega no horário no trabalho, sai no horário, ele é um cara padrão, só falta aceitar a Jesus. Você entende como esse pensamento é perigoso? Como você está dizendo o seguinte: salvação é só um ajuste, é só um negócio, é só chegar um pouquinho para o lado e está tudo certo. E com isso nós começamos a entender que dá para ser bom, dá para ser top, dá para fazer as coisas certas sem depender de Deus, que Deus é só um pedacinho da história, mas dá para fazer as coisas muito bem feitas. E Paulo está dizendo: esquece isso, meu. O homem está morto. Moralidade, ser moralmente correto e até mesmo eticamente correto, isso não te garante algum tipo de porcentagem dentro da salvação para dizer: não, mas o cara aquele cara ali é bom, já está 80%, só Jesus entrar e completa esses 20% e está tudo certo. Não, o homem está completamente perdido sem Deus. Ele pode ser um bom profissional, ele pode pagar as suas contas, ele pode na sociedade ser um grande exemplo. Se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Ele está morto. Ele não está meio morto, ele não está três quartos morto, ele está completamente morto. É isso que Paulo ele quer nos ensinar. Salvação não é um detalhe, salvação não é um ajuste, salvação é uma transformação completa. Salvação é uma transformação completa, operada pela graça de Deus. E então Paulo fala sobre a graça. Podemos definir graça como um favor imerecido, tornar o conceito simples para que a gente possa entender. Um presente, um dom gratuito que não merecemos e nem temos condições de merecer. E aí novamente o versículo 4: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida
juntamente com Cristo. Esta é a obra da graça, da vida. Paulo diz: vocês estão mortos, e para resolver essa situação, Deus vai soprar vida. O versículo 4 começa: mas Deus. Essas duas palavras, talvez as palavras mais importantes desse trecho, mas Deus, elas vão na contramão da condição humana caída. O homem está morto em delitos e pecados, mas Deus fez alguma coisa. O homem está perdido, mas Deus agiu de uma forma soberana, poderosa. Vemos a iniciativa graciosa e soberana de Deus. Éramos objeto de sua ira, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, teve misericórdia de nós. Nós estávamos mortos. Mortos não podem se ressuscitar, mas Deus nos deu vida com Cristo Jesus. Éramos escravos, estávamos numa situação de desonra, éramos totalmente incapazes de nos salvar, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou em uma posição de honra. Em Cristo e com Cristo, Deus nos colocou à destra dele. Depois de entendermos que não é o mérito, que estávamos mortos em delitos e pecados, e principalmente quando enxergamos a nossa condição, talvez uma pergunta surja à nossa mente, né? Por que Deus nos salvou? Estávamos mortos, rebeldes, desobedientes. Por que Deus nos salvou? Paulo vai nos ajudar com essa resposta. A ênfase de Paulo, a ênfase principal que Paulo leva, que Paulo nos mostra, né? Que Deus agiu em nosso favor, não por mérito, mas pelo seu próprio amor, está em 3 palavras aqui. Ele vai dizer que é pela misericórdia de Deus, Deus sendo rico em misericórdia, versículo 4, seu amor, versículo 4 também, com o grande amor com que nos amou, e a sua graça, versículos 5 e 8 diz: pela graça vocês são salvos. Estávamos mortos, mas Deus fez algo. Por sua misericórdia alcançou os incapazes, pois misericórdia é o amor para com os totalmente privados de recursos. Misericórdia. Estávamos completamente privados de recursos, privados de uma ação em direção a Deus, e Deus então agiu com misericórdia. Não só misericórdia, mas amor. Deus age com o seu grande amor e pela sua graça. Por essa graça nós somos salvos. Por este favor, por este dom, por este presente que nós não merecíamos, Deus nos alcançou. Estávamos debaixo da ira de Deus. Somente o amor poderia triunfar sobre a ira. Éramos objeto da ira de Deus. Mas o amor de Deus, ele triunfou sobre a ira em Cristo Jesus, Cristo morrendo por nossos pecados. Nada merecíamos das mãos de Deus, a não ser julgamento por causa dos nossos delitos e pecados. Mas a graça de Deus, ela se manifesta trazendo salvação àqueles que não mereciam, trazendo graça e favor àqueles que não mereciam graça e favor. Este favor se manifesta na vida, na morte e na ressurreição do nosso Senhor. Paulo vai dizer que ao ressuscitar e exaltar Cristo, Cristo está à destra dele. Deus, ele demonstra a grandeza do seu poder. Ressuscita Cristo dos mortos e exalta ele. Cristo era perfeito, é perfeito. Cristo é perfeito. E aqui o que nós vemos é uma manifestação do poder de Deus em julgar e pagar pelo pecado, e agora exaltar Cristo e colocar Cristo à destra dele, né? O Pai coloca Cristo à destra dele. Mas ao nos ressuscitar e nos exaltar com Cristo, Deus então demonstra
a grandeza da sua graça, porque Ele pega aqueles que estavam mortos, Ele sopra vida. Não há mais dívida, Cristo pagou a nossa dívida. Cristo é exaltado e o poder de Deus é manifesto grandiosamente. Nós somos exaltados com Cristo e a graça de Deus se manifesta poderosa. Os indignos se tornam dívidos, os devedores não têm mais dívida alguma, porque o próprio Deus pagou. Isso é graça. E quando a reforma diz é a graça somente, é porque não há nada que você possa fazer que vai chegar perto deste sacrifício. Não há nada que você possa fazer que vai se aproximar desta obra divina, eterna. Nada. Quando Paulo diz no versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo a vontade da carne, ele está tratando ali para uma comunidade que um dia viveu dessa forma. Olhamos para trás e nós sabemos que vivíamos assim, perdidos em delitos e pecados, mas Deus nos alcançou, e quando nos alcançou, a sua graça, o poder e a grandiosidade da sua graça é manifesto. Nós, portanto, como testemunhas vivas de sua misericórdia, amor e graça, demonstrada pela pessoa de Jesus Cristo, agora nós falamos dessa salvação. Nós amamos e nós somos gratos por essa salvação. A salvação é mais do que perdão, queridos. A salvação é libertação da morte. A salvação é ressurreição. A salvação é o cessar de escravidão. São grilhões sendo quebrados. É a ira de Deus sendo satisfeita. É a nova vida. Temos esta nova vida em Cristo, então. Graça é a misericórdia de Deus, livre e imerecida, sendo derramada sobre nós. Para reforçar que fomos salvos somente pela graça, Paulo vai dizer ainda, versículo 8, não por obras, para que ninguém se glorie, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nunca devemos pensar na salvação como sendo algum tipo de transação entre nós e Deus, onde Deus ele entra com a graça e nós vamos então contribuir com fé e com obras. Algumas pessoas pensam assim: Deus entrou com a graça, agora eu tenho que entrar com as obras. Paulo está dizendo: olha, não vem de vocês, é de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: olha, eu mereço este lugar, eu mereço esta posição, eu mereço esta nova vida. Paulo diz: não, nunca devemos pensar na salvação dessa forma. Estávamos mortos e fomos vivificados, porque Deus decidiu soprar vida sobre nós. Não se trata de nossas realizações, certo? Não vem de nós, nem como recompensa a qualquer ato de piedade ou qualquer ato moral, ético, porque não é por obras. Não há lugar para mérito humano e também não há lugar para arrogância. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, A jactância, a arrogância cessou. Não há lugar para sermos orgulhosos, entende? Não há lugar para nós chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu fiz a minha parte, o Senhor fez a sua e eu fiz a minha. Paulo diz em Romanos capítulo 1, não há lugar. A jactância cessou, a arrogância, ela cessou, o orgulho não existe. O que existe? Humildade, reconhecimento, humilhação, gratidão. Muito obrigado, porque eu estava morto em delito e pecado, e a sua graça, ela me alcançou. Eu concluo com o fruto da graça. Paulo vai dizer no versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Paulo diz no versículo 8 que não é por obras, mas no versículo 10 ele diz que esta graça que nos alcançou e esta nova vida que foi gerada em nós, ela é gerada em nós
para boas obras. Até aqui, Paulo descreve a nossa salvação em termos da ressurreição dos mortos. Ele diz: estávamos mortos e Deus soprou vida sobre nós. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus, com grande amor com que nos amou, nos trouxe vida. Uma libertação da escravidão, um salvamento da condenação. E a cada uma dessas descrições, Paulo declara que a obra é de Deus, porque nós estávamos mortos. Não podíamos fazer nada. Mas ele então vai terminar no versículo 10, expandindo essa questão da salvação e nos mostrando que a salvação gera em nós somos incluídos, agregados, enxertados em uma nova criação. Este Deus Criador, Ele cria, a humanidade peca, mas a partir de Cristo então, Ele está gerando uma nova criação. E nós somos salvos, recebemos vida, somos libertos para fazer parte desta nova criação. A graça, ela é radical, porque ela transforma as nossas vidas. O fruto da graça é essa transformação. O fruto da graça é essa mudança. São novos caminhos, são as boas obras que Deus determinou para que nós andássemos nela. São novos planos, novos pensamentos, nova direção. Os mortos agora estão vivos. Estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus soprou vida sobre nós. Então, mortos agora vivem. Mas os antigos desejos, a antiga direção, a antiga influência que guiava a nossa vida, agora está morta. Não somos mais guiados pelas antigas influências, não fazemos mais o que fazíamos antes, não vivemos mais a vida que nós vivíamos antes. Não podemos dizer que fomos alcançados pela graça se a nossa vida não passa por esta transformação. Não podemos continuar vivendo da mesma forma. Por quê? Porque nós fomos feitos para boas obras. O que Paulo está dizendo é: vocês foram salvos e não foram salvos para continuar vivendo. É incompatível alguém que diz que é salvo e continua vivendo da forma como vivia antes. Paulo está dizendo: é uma nova criatura, faz parte de uma nova criação, está debaixo de uma outra influência, o próprio Deus, e Ele criou caminhos bons para que andássemos nele. As boas obras são indispensáveis para a salvação. Quem disse isso foi o pastor John Stott, comentando esse texto, e ele diz: não como sua base ou meio. Então a salvação, ou melhor, as obras são indispensáveis, não como base para a salvação ou meio para a salvação, mas sim como consequência da salvação. Então Paulo diz: você não é salvo porque faz boas obras, mas a consequência da graça da salvação naturalmente fará com que você viva de uma forma diferente, fale de uma forma diferente, busque coisas diferentes daquelas que você buscava antes de ser alcançado por esta graça. Então as obras são indispensáveis, não como base ou meio, mas como consequências e evidências. Não somos salvos por causa das obras, mas sim somos criados em Cristo para boas obras. Boas obras estas que Deus de antemão preparou, segundo o desígnio da sua vontade. Você percebe que vamos terminar da mesma forma que nós começamos. Como é que Paulo começa? Dizendo: vocês viviam para satisfazer, para seguir a presente ordem. Vocês viviam, vocês guiavam a vida de vocês sob a influência do mundo, da cultura, de Satanás. E ele termina da mesma forma: agora, alvos da graça, salvos em Cristo Jesus, vocês vivem para boas obras. Então, o que nós fazemos, não fazemos para Deus nos amar mais.
ou para alcançar algum tipo de favor, ou para estar com a nossa ficha no azul. Não, estava muito desobediente, agora eu vou ser mais obediente para que Deus ele possa me olhar. Deus não é um Papai Noel que tem a lista dos maus meninos e bons meninos. Deus nos ama, mas então nós praticamos essas boas obras. Por quê? Porque elas são evidências de que nós fomos salvos. Elas demonstram, e mais, elas demonstram para o mundo que nós não somos mais pessoas escravizadas ao pecado. O mundo, quando o mundo quer enxergar a Bíblia tomando vida, vai olhar para nós, queridos, porque é em nós que a Bíblia está gerando essa transformação. Se o mundo quer ver transformação, se ele quer provar ou quer ter uma prova de que a Bíblia de fato transforma, vai olhar para onde? Vai olhar para nós, vai procurar um crente. Quando procura um crente salvo pela graça, ele vai ver que esse crente agora vive para as boas obras. Ele é moralmente correto, não porque quer ser salvo, mas porque ele já foi salvo. E um cristão anda correto com seus negócios. Ele é um bom marido, ele é um bom pai. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a amar as nossas esposas, cuidar e disciplinar os nossos filhos. Ele é um bom funcionário, porque a Bíblia nos diz que nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o nosso Senhor. Ou ele é um bom patrão, porque nós estamos cuidando dos nossos irmãos, trazendo os nossos irmãos para trabalhar e ajudar então na subsistência. A Bíblia transforma completamente. Essas são as boas obras. Paulo termina do jeito que começou, com a caminhada, com a forma como a pessoa guia a sua vida. Aquele que está morto vai guiar segundo a influência do mundo. Aquele que está vivo, aquele que recebeu graça através da influência da palavra de Deus. O contraste do viver, do caminhar, do guiar a sua vida está nesse texto. É um contraste entre dois estilos de vida, o mal e o bom. Por trás desses dois senhores, o diabo e Deus. Quando Paulo diz criados em Cristo Jesus para boas obras, ele quer dizer que aqueles que foram ressuscitados devem se certificar que fazem essas boas obras. Deus não quis nos salvar e nos dar um novo começo para que continuássemos vivendo e fazendo as obras do pecado, mas boas obras, aquela que Ele mesmo, o Senhor, determinou. E essa criação caída então vai enxergar frutos dessa ressurreição em nós. É aquela pessoa que olha para você e fala assim: pô, você é cristão, né? Mas por quê? Talvez no entendimento falho, porque você é um cara moralmente correto, mas quando você de fato é um cristão, isso fica claro. As pessoas dizem: por quê? Porque você vive e faz estas boas obras, e o mundo enxerga esses frutos da ressurreição. Deus deseja que as boas obras feitas por suas novas criaturas, aquelas que Ele salvou, reflitam essa transformação, do mesmo jeito que um fruto reflete a natureza da árvore. Você olha o fruto, você morde esse fruto, você sabe: poxa, esse fruto está bom, essa árvore é boa. E a Bíblia fala sobre isso, né? Frutos bons de árvores boas, frutos ruins de árvores ruins. Essas boas obras são frutos que vão provar a nossa transformação. Ele sabe que não temos em nós capacidade para realizar boas obras, e é por isso que as preparou para nós, o próprio Deus, para fazer de nós boas árvores que produzem bons frutos. Desfrute dessas verdades, queridos. Seja grato por isso. Seja grato pela graça de Deus. Agradeça a Deus, você que está aqui, porque Deus te alcançou com a graça, com esta graça. E se você que está aqui nesta noite ainda não foi alcançado, ore ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Fale com Cristo. Porque nós estamos aqui. E o fato de estarmos aqui é graça de Deus. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Alcançados por Cristo, podemos viver esta nova vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado
porque podemos desfrutar desta graça. Não uma graça que depende de alguma obra, de alguma ação humana, mas uma graça livre, soberana, misericordiosa, amorosa, que nos alcança quando estávamos mortos em delitos e pecados. Obrigado, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de sua igreja, aqueles que nos visitam possam entender esta mensagem, se render a Ti. Este é o nosso desejo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.